uma experiência para mim. Uma experiência para mim. Eu não tenho nenhuma faculdade. Eu corri 7 eleições na minha vida. 5 foram vitoriosas. Mas as outras não foram derrota. Foi um aprendizagem que a gente teve. Porque derrota é uma derrota, eu acho, né? Eu perdi uma eleição de vice-prefeito de Tangará e uma de prefeito. E me elegi 10 anos vereadores em Tangará e uma de vice-prefeito. Depois, quando Ibiam se emancipou de Tangará, e a minha família, meu pai, sempre teve bens em Ibiam também, e bens em Tangará. Eu já morava em Tangará. Daí me transferi o meu título para Ibiam. E foi lá que eu fui prefeito e reeleito novamente prefeito. Mas Ibiam era um distrito bem pequeno. Bem pequeno. Tangará não dava até aquela importância que um distrito tinha que receber algo mais. Então, quando Ibiam emancipou, foi o que a gente viu, que daí a renda foi dividida. Quando emancipa um município, se no estado de Santa Catarina nós tínhamos na época 280 mais ou menos município, foi dividido o bolo. Como na União também, com 5.500 e poucos municípios, também foi dividido o bolo. O primeiro prefeito, o senhor Martim Fontana, ele foi prefeito e reeleito prefeito. 8 anos. Ibiam tem 17 anos, 16 anos. E eu fui prefeito 4 anos e reeleito novamente. Esse final de ano eu encerro o meu mandato. Graças à minha esposa que está aqui, Terezinha Rossato, é que eu pude me dedicar à vida pública. Porque enquanto eu me dedicava à vida pública e me dedico, ela toca o meu trabalho, o nosso trabalho. Nós trabalhamos, eu sou agropecuarista, temos uma loja, livraria, só para, assim, nós tínhamos um cinema e está fechado hoje. É uma relíquia aquilo, é uma relíquia. Até um senhor daqui, que era de Tangará, ele tinha o cinema, ele tem um museu de cinema hoje aqui. E ele foi lá para ver se nós doamos, participamos desse museu com nossos aparelhos que está lá. É uma relíquia. Mas o primeiro prefeito, então, de Ibiam, nesses 8 anos, ele construiu o Ibiam, a estrutura de Ibiam, para se tornar um município. O primeiro prefeito fica na história do seu município. Por que que fica na história? O distrito não tem nada. E o dinheiro vem e não tem despesas ainda. Né, João Paulo? Não tem despesa. Então o prefeito é só aplicar o dinheiro, ele tem que fazer, Ele construiu a prefeitura, ele asfaltou, que Ibiam era um poeirão, só tinha uma rua. Então ele fez tudo isto. Mas quando eu entrei, eu tinha que pensar no futuro do Ibiam daí. Eu tinha que pensar no futuro de Ibiam. O meu pai também foi vereador e foi prefeito em Tangará. E eu tive um exemplo do meu pai. O meu pai dizia, não adianta construir uma casa bonita e depois não ter com que sustentar a casa. Então, o prefeito anterior construiu o Ibiam. Montou a estrutura administrativa de Ibiam. Mas nós daí tínhamos que pensar para tocar o Ibiam para frente. Começou as despesas, Ibiam montou uma escola municipal, né? Começou com o prefeito e o vice 9 vereadores. Quando eu assumi já tinha 98 funcionários. Todos professores para pagar, todos funcionários. A nossa região
é totalmente agrícola, agropecuária. O nosso povo de Ibiã do interior, ou da cidade mesmo, que tem bens no interior, tem a cultura de suínos, aves, leite. Então, qual é a meta que eu pensei junto com a minha equipe, antes até de assumir? Nós fomos nas agroindústrias, na Perdigão, na cooperativa, Coopercampos, ficam tudo perto. O Ibiã, não me falhou a memória de dizer que o Ibiã fica entre Tangará e Campos Novos. Fica a 40 quilômetros de Joaçaba. Né? Fica bem localizado, num lugar bem local, assim, para a gente... Quer ir a Joaçaba, que é uma cidade que eu acho que a maioria de vocês conhece, tem de tudo lá em Joaçaba. Né? Nós ficamos bem localizados. Então, o que eu fiz? E nós fizemos? Nós fomos nas agroindústrias. Mas antes disto, nós, com a equipe da agricultura, fizemos um levantamento em todos os moradores da cidade e do interior. Tudo que ele tinha, desde a terra, quantas pessoas na família, o que ele produzia, tudo. E o que ele pretendia fazer dali para frente. E a maioria disseram que queriam ampliar a suinicultura, aves e leite. E daí foi que nós fomos nas agroindústrias. Ibiã tem uma lei de incentivo, que diz que a pessoa que quer aplicar, fazer os seus chiqueirões, que a gente diz, dos suínos, né? Prefeitura entra com a terraplanagem, cascalha tudo em roda, porque não tem dias e não tem horas para tirar o produto. Então, as agroindústrias formamos uma parceria. E através daquele documento que nós tinha, que o agricultor, a ideia dele era isto, porque a maioria optou por leite, suínos e aves. A gente com esse diagnóstico na mão. Os técnicos da Perdigão, da cooperativa, vinham lá. Prefeito, vamos ver quem que quer criar suínos aí. Nós olhávamos esse diagnóstico e ia nas casas. A primeira vez não é fácil, a pessoa, embora ela tenha ideia, mas ela discute, porque é um investimento alto para o agricultor, embora o banco financie tudo, né? Mas foi através disso que nós acabamos dobrando a produção de suínos. E assim, para vocês entenderem como é que o mundo está girando rápido, né? E as coisas, quem também não acompanha a evolução, vai ficando para trás. Antigamente o agricultor tinha, na sua propriedade, 5, 6 criadeiras. Criadeira é as porcas. Ele produzia seu milho, essas porcas criavam leitãozinho, engordavam e vendiam para as agroindústrias. Era assim que funcionava. Mas a evolução veio vindo, e esses pequenos agricultores com 5, 6 criadeiras, que a gente diz, ou eles ampliavam bem ou paravam. Então a maioria foi parando. E outra parte foi se estruturando, indo mais além. Grãos, da maneira que o mundo está, tem que produzir muito. Senão não dá. Vender 300 sacos de milho hoje não dá. Antigamente dava. Porque o agricultor não tinha no que gastar. O que ele produzia era só guardar. Não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha luz, não tinha nada. E falar em luz, João Paulo, graças ao seu falecido pai, que eletrificou todo o Tangará e todo o Ibiã. Ali começou o progresso. Então nós também. E daí veio o leite, porque através da criação de suínos,
Tem os dejetos do suíno que servem para adubo. Daí, junto com o suíno, os agricultores lá estão montando leite. Leite. Eu tenho aqui uns dados do leite, né, que nós produzíamos pouquíssimos leite e hoje nós triplicamos o leite. Então, é uma renda que entra todo mês para o agricultor. Todo mês. E aqueles agricultores que pararam no tempo, ficaram lá. Porque só produzir grãos não dá mais. Não dá. Grãos, nós temos lá Campos Novos, que é pertinho, que tem os terrenos que dá condições. O fazendeiro lá colhe 50, 100 mil sacos de soja, de milho. Então, essa é a realidade deles. Mas a nossa região de Ibiã, ela é montanhosa. O máximo que um agricultor colhe em Ibiã é 10, 15 mil sacos de milho. E nós não temos mais terreno para isso. Então, através disto, nós fomos dobrando a renda do nosso município. Fomos dobrando a renda. Porque é diferente uma indústria com a agricultura. A agricultura, quando você vende o suíno, que você entrega os suínos, é nota cheia. E aquilo vai no levantamento econômico. Vai no levantamento econômico. Né? E como eu estava dizendo primeiro, os suínos daí foram mudando a maneira. Foram mudando a maneira. Esse ciclo completo que a gente diz, que tem a matriz, que é a porca, e cria o leitão e engorda, acabou.